Amigos da Local TV, canal 25 da NET, estamos aqui para mais uma edição do programa Cenário, que hoje vai ouvir a advogada Regina Ariza, que é especializada em trânsito. Doutora Regina, muito obrigado pela sua presença e deixar um pouquinho lá das suas atividades para vir dispensar um pouco de atenção ao nosso público. Imagina, é um prazer, muito bom elucidar dúvidas através de uma conversa, né? Eu que agradeço o convite. Ok, doutora Regina, o acidente de trânsito tem dois momentos, né? O antes do acidente e o depois das consequências depois do acidente. Sim. A senhora trabalha mais o antes ou depois? Na verdade, como advogada, eu tenho que trabalhar como advogada os dois. Porque escapa do primeiro, vai no segundo. Exatamente. Na atuação profissional, acaba sempre chegando a mim casos que já aconteceram, infelizmente, né? Então aí nós tentamos resolver a parte jurídica, as consequências, amenizar as consequências, juntar provas, o que foi que aconteceu, quem realmente errou dentro do acidente. Agora, como professora de direito, que também sou, na área de acidente, aí eu trabalho a prevenção. Aí é realmente não faça, não erre, não cometa erros, senão o acidente vai acontecer. E aí você vai sofrer as consequências do seu erro. Nós estávamos comentando agora que todo acidente parte de um erro. Todo acidente parte de um erro. Alguém errou. Uma, duas ou mais pessoas, depende. Depende do acidente. Mas todo acidente não é vem só de um o cara erro. que está no volante que erra. Não, não. Dentro de um acidente de trânsito, existe uma investigação bastante grande para se apurar quem foi que errou. Esse que errou, ou esses que erraram, são os responsáveis, são os que vão assumir as responsabilidades, tanto na área civil, que é a área da indenização, reembolsos de despesas, que é a parte monetária, vamos dizer assim, como na parte penal, que aí é a questão punição, a sociedade punindo alguém que não se comportou devidamente no trânsito. Então, existe um trabalho de prevenção como professora na área de capacitação de motoristas, que é onde eu trabalho, e mais como advogada, realmente aí já ocorreu, infelizmente, o acidente. Certo. Então, no caso dos acidentes, qual a porcentagem do motorista culpado, da estrada culpado, do sistema de trânsito em geral culpado? Tem alguma ideia assim? Tem. As estatísticas dizem que a grande maioria, não vou dizer números, mas uma grande parte é motorista. É o motorista? É o motorista. E aí entra o celular, entra a desatenção, entra embriaguez. Olha, a gente costuma falar na questão culpa e dolo. Culpa quando não se tem uma intenção de causar um acidente, que aí são casos de imprudência, ações erradas, negligência, que são omissões, quer dizer, deixou de fazer alguma coisa que deveria ter sido feita, por exemplo, trocar um pneu que já está desgastado, enfim, né? Acertar o freio. Em geral, a manutenção do veículo. Isso se chama... É importante, né? Muito. Na segurança do trânsito. Então, a ação é você passar um sinal fechado, é você estar com o celular, são ações. Negligência já são omissões, deixou de fazer alguma coisa. E a questão da imperícia quando é profissional, quando envolve a questão profissional. É o famoso barbeiro, né? Mas aí já é um profissional que cometeu alguma coisa errada. Agora, o dolo é alguma coisa mais grave. A pessoa realmente tinha a intenção de causar. E tem bastante. Tem bastante? Tem bastante, tem. Porque o trânsito é um local onde as pessoas querem passar qualquer revolta que ela tenha, ela descarrega no trânsito.
Então, se sente poderoso com a máquina? Se sente poderoso com o veículo. Isso mesmo. É uma carcaça que ele se envolve de poder e que dá a ele a sensação de que ele pode afrontar alguém. Aí entra o dolo, porque aí é intencional. Ele quis causar aquele acidente. Casos de embriaguez, geralmente, não é culpa, é dolo. Se sabe que não tem condição de dirigir alcoolizado e dirige. E assume um grande risco. Também é dolo. Também é dolo. Então, na grande parte dos acidentes, é o motorista. É o motorista. Existe também, claro, a questão das rodovias, em situação precária, de manutenção precária. Existe também. Existem vários fatores. E tem os fatores naturais também, né? Pois é, os fatores naturais aí Cai o poste em cima do carro lá. Cai o poste. Por que aquele poste caiu? Por causa do raio, uma ventania. Aí vem advogado e prova que o poste estava podre. Sim, nesse caso sim. Daí já não é causa natural. Aí já não é causa natural. Esse poste deveria ter sido trocado. Árvore. A árvore. A árvore é um bom exemplo. A árvore, ela estava já oca, já deveria ter sido tirada pelo governo, né? Certo. Municipal, estadual, seja lá qual for. Então deveria ter sido tirada. Não foi tirada, uma hora vai cair. Agora, uma árvore inteira, onde bate um vento muito forte, aí realmente foram causas naturais. Aí não há quem se responsabilizar. Pois é, e como que fica o coitado que levou a arvorada na cabeça lá? Como é que ele fica? O bispo, só o bispo? Processar São Pedro é meio complicado. Complicado, né? O bispo também, né? Não dá. Aí arca com as consequências. Arca com as consequências. Os prejuízos ficam a cargo do condutor, do proprietário do veículo, se provado que foram causas naturais. Às vezes, num temporal, tem acontecido muito, né? Em temporais, pessoas que são levadas pela enxurrada e tal. Mas essas condições, às vezes, são provocadas pela má administração da cidade, da rua. Sim. Se provado que numa enchente não havia escoamento suficiente para a água que veio da chuva, então o erro foi do governo municipal aí no caso, né? Agora, se provado que caiu mais água naquele momento em que nenhuma municipalidade, nenhum governo poderia dar conta de tanta água, aí realmente a responsabilidade recai na natureza. Não há muito o que fazer. Mas isso tudo é apurado em provas. Certo. Isso é investigado. Tudo isso deve ser investigado. Doutora Regina, a senhora falou que a senhora faz parte de uma entidade voltada à orientação do trânsito. Esse é o assunto para o próximo bloco. Ótimo. Vamos a um pequeno intervalo e voltaremos logo em seguida. Nos aguarde. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte, há 9 anos, levando informação à Zona Norte. Agora semanal, toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte. Construtora Prohidro, desde 1988, participando do desenvolvimento de muitas cidades, como Sorocaba, Campinas e São Paulo. Obras industriais como ABB, Texis, ZF, GE e muitas outras. Além de 3 unidades sistemistas da Toyota. E incorporações diversas. A Prohidro é uma empresa sorocabana com certificação ISO 9001 e ISO 14001. Conheça mais sobre a Prohidro. Acesse nosso site ou faça-nos uma visita. Estamos de volta ao programa Cenário, que hoje está entrevistando a advogada Regina Ariza, especialista em acidentes de trânsito e em educação para o trânsito, na verdade. Sim. E ela vai falar um pouco de uma fundação que existe na rodovia Castelo Branco, voltada à educação de trânsito. É a FABET.
O que é FABET, doutora Regina? A FABET é uma instituição de educação voltada a acidente de trânsito, né? A educação no trânsito, com o intuito de evitar o acidente de trânsito. A nossa intenção lá é justamente que o acidente não aconteça. FABET é a sigla de Fundação Adolfo Bósio de Educação no Transporte. A matriz dessa fundação é na cidade de Concórdia, Santa Catarina. Como deu muito certo lá, como realmente surtiu efeito, então houve uma iniciativa bastante proveitosa de vir para São Paulo. Então aqui na Castelo Branco, fica no município de Mairink, existe a filial da FABET, é a FABET São Paulo. E na FABET São Paulo, que é onde eu atuo como professora de responsabilidade civil em acidente de trânsito, nós atuamos lá em vários setores, existem vários professores. É isso que eu ia perguntar, como que ela atinge o usuário do sistema de transporte? Como essa fundação atinge esse pessoal? O usuário são já profissionais. Sim. A maioria já são profissionais, eles já têm a habilitação voltada ao profissionalismo, mas eles são capacitados. Então existem várias turmas, existem a turma básica, que são motoristas que querem ingressar na área do transporte, e existem outros cursos, avançado. Então são cursos? São cursos de capacitação. Vão de 23 dias, 5 dias, 15 dias, dependendo da necessidade e do grau da necessidade do aluno, do grau de formação que ele tenha. É motorista de estrada ou tanto faz? São caminhoneiros, são motoristas de caminhão, são carreteiros, são motoristas de ônibus. Nós atendemos toda... Então é estrada mesmo, pessoal de estrada, né? Pessoal de estrada. São motoristas profissionais nessa área. E a FABET, ela tem uma estrutura maravilhosa, tenho muito orgulho de trabalhar lá, porque a gente trabalha com educação preventiva, né? Então são vários professores. Eu atuo nessa área, mas existe o professor de mecânica, existe o professor na área só de pneu, existe o professor na área de saúde do motorista, existe... Não pode tomar Preventim, por exemplo? Não pode tomar? Arrebite? Com certeza não. Hoje ficou até meio defasado esse. Hoje... ficou muito fraco, né? Ficou meio fraco. Hoje tem drogas mais eficazes, infelizmente também. Né? Não é uma boa saída essa. Dois grandes problemas que o motorista enfrenta, né? É o risco de cair nessa droga, né? Sim. Droga mais perigosa, e do assalto, né? Que anda cada vez. Ainda hoje eu vim vindo de São Paulo, os caminhões estão andando em bloco. Estão andando em comboios. Em comboios. Vi vários comboios hoje na estrada. É mais seguro. Já faz parte desse trabalho de alerta? São estratégias, né? São estratégias que a rodovia, quem trabalha em rodovia, para poder se ajudar. Eles são muito unidos na estrada, principalmente o trânsito do caminhão. Eles precisam se ajudar, porque é um serviço solitário. Verdade, solitário. É um serviço solitário. E daí um risco maior, né? Um risco maior. Porque ele está trabalhando na pista, levando sua carga, não sabe que tem um cara lá que está de olho nele, né? Então com outras intenções. Existe uma solidariedade muito grande entre eles. São estratégias. Hoje nós temos aí o Estatuto do Motorista, que é uma lei recente que trata justamente da questão preventiva, principalmente com relação à jornada de trabalho. Quanto tempo ele pode ficar na estrada, quanto tempo ele pode estar no volante com atenção. Foi feito todo um trabalho
para essa legislação vingar em termos de auxiliar o motorista a descansar mais e não precisar desses recursos ilegais e totalmente contrários à saúde. Perigosos, né? Para todo mundo que está na estrada, né? Com certeza. É verdade. Então, é feito todo um trabalho muito bonito, de muita dedicação na FABET, para que nós possamos passar a consciência de que o acidente não vai trazer fruto, benefício nenhum. Muito pelo contrário, grandes consequências após o acidente. É porque no caso do caminhoneiro especificamente, do profissional do transporte, ali tem o dano pessoal, tem o dano do veículo, tem o dano da carga, né? Sim. Reflete assim num segmento muito amplo, né? Eu costumo dizer, como eu sou professora na área tanto do caminhão como na do ônibus, a do ônibus também é bastante crítica, porque é diferente, a própria legislação trata diferente, carga de passageiro, transporte de carga, transporte de passageiro. Transporte de carga tem uma consequência, que é a perda da carga no que há de pior, vamos dizer, com relação à carga. Claro que com relação ao motorista, ao ajudante, claro que isso tem também um impacto. Agora, veja bem, o acidente de ônibus, você tem um motorista, mas tem como carga... A carga é muito preciosa, 50 vidas. A carga é muito preciosa. Verdade. Não há como reverter. Tombou um caminhão de milho. Recolhe-se o milho, coloca-se no caminhão, levanta o caminhão e o caminhão vai embora, mesmo que guinchado, né? Mesmo que guinchado. Temos duas vidas ali, que é o caminhoneiro e o ajudante. Porém, um ônibus tombando, como se junta 50 vidas espalhadas, coloca no ônibus e vai. As exigências para um motorista do caminhão e para outro motorista do ônibus são diferentes as exigências? Você vai responder isso daqui a pouco. Okay. Vamos para o intervalo e voltaremos logo em seguida. Nos aguarde. A Casa Grande oferece a Sorocaba e região tapetes e cortinas que transformam e dão todo o estilo que a sua casa precisa. São tapetes de todo o mundo, cortinas e persianas em diversos modelos e papéis de parede exclusivos. Tudo para a sua casa ficar ainda mais bela. Conheça a nossa loja ou agende uma visita em sua casa, na Avenida Barão de Tatuí, 1011, Sorocaba, no telefone 3346-4193. Estamos de volta ao programa Cenário, que hoje está entrevistando a advogada Regina Ariza, especialista em acidentes de trânsito, ou melhor, em educação de trânsito. Doutora Regina, a gente estava comentando sobre o perfil, o que se exige de um motorista de caminhão de carga e de um motorista de ônibus que transporta vidas. Veja bem, eu vou um pouquinho além. Todo motorista, toda pessoa que se habilita para o trânsito, ele deve ter já uma consciência, deveria ter sido feito lá na autoescola, um trabalho já de bastante conscientização. Infelizmente, a conscientização é pequena ainda, né? Existe um trabalho ainda para se desenvolver em termos de autoescola, quando se vai se habilitar para o trânsito. Agora, quando ele já é profissional, o perfil do motorista de caminhão é diferente do perfil do motorista de ônibus. O perfil do motorista de caminhão, ele tem que trabalhar melhor a solidão, o tempo que ele vai ficar num trajeto longo. O Brasil é um território continental,
Então as cargas às vezes são muito longas, a viagem para o transporte da carga é muito longe, então ele tem que saber lidar com este problema, né? O cansaço em muitas horas de direção, por isso que veio a legislação. Agora, já o motorista de ônibus, ele tem que ter um perfil mais cauteloso, porque a carga dele é mais preciosa. Então ele tem que ser uma pessoa que saiba lidar com o público, saiba lidar com os passageiros, saiba lidar com milhões de situações que ocorrem com passageiros dentro da viagem, que existem viagens muito longas também com passageiros. Então alguém que passa mal, alguém que tenha que descer no meio do caminho, são situações que ele precisa saber trabalhar. Então são perfis diferentes. Agora, em questão de consequências jurídicas, o que acontece com o motorista, tanto do veículo normal, como do caminhão, como do ônibus, as consequências são as mesmas. E por falar em consequência, já que a sua orientação não valeu para o motorista e ele acabou dormindo no volante, ele acabou atravessando o sinal vermelho, ele é mau motorista, não sabe dirigir, não cuida do freio, vamos ter um acidente, como temos um acidente. Daí entra a advogada. Aí entra a advogada. Aí entra a parte jurídica. Para punir ou para defender? Depende. Depende. O que acontece? Quando chega a nós um acidente que já ocasionou, como advogados, cabe defender o seu cliente. Então nós pode ser a vítima, né? Que pode ser a vítima ou pode ser o causador. Geralmente, quando chega a nós advogados, todos são vítimas. Tem que ser prova. Todos são vítimas. Então nós tentamos defender o cliente. Dificilmente alguém, em termos de acidente de trânsito, dificilmente a pessoa se responsabiliza. Ela sempre acredita que foi o outro que causou. Nem sempre ela está mentindo. Veja bem, não é que nós pegamos uma pessoa que está mentindo. O acidente, ele acontece em 1/10 de segundo. Este é o tempo de um acidente, que é uma piscada de olho, isso é 1/10 de segundo. Aconteceu. Então tudo é muito rápido. Por causa da rapidez, tem-se um problema muito grande em se verificar de quem foi a responsabilidade, quem foi que causou. Nem mesmo os envolvidos conseguem saber quem foi que causou. Então a impressão que se tem é que sempre foi o outro, por causa da rapidez. O carro que passou por aqui me atrapalhou. Exatamente. Uma testemunha em acidente de trânsito, ela dificilmente é uma boa prova, porque ela também não conseguiu assistir. Viu depois. Ela viu depois. Ela é muito rápido. Então isso dificulta... É um processo difícil, né? Complicado. É um processo difícil de apurarmos as provas de quem foi realmente o responsável. Mas há toda uma técnica, nossa, profissional, de se apurar isso tudo. Você tem foto, você tem uma filmagem, você tem testemunha, o que foi que aconteceu, me conte com detalhes, como é que estava o clima. Qual era o clima? Chovendo, tinha neblina, era de noite, era de dia? Qual era a sinalização que você tinha à sua volta? Você tem freada no solo? Tem freada no solo, tinha buraco na estrada. Tudo isso é perguntado para que a gente some todas essas provas e a gente entre com maior segurança de ganhar o processo, de defender o cliente. Aí vai caber ao juiz. Muitas vezes o juiz, nesses casos, ele aciona um perito. Certo. Há necessidade de um perito para se verificar a foto, a filmagem. O juiz nem sempre consegue analisar. Agora um perito ele consegue. Existem grandes peritos em acidente de trânsito. Tá. Doutora Regina, todos nós sabemos que dirigir mal dá acidente. Todos nós sabemos que dirigir embriagado dá acidente, que dirigir com sono dá acidente, que dirigir
com o celular dá acidente e nós continuamos fazendo tudo isso. Sim. E acidente acontecendo a todo instante, a toda hora, histórias tristes que nós temos por aí. Como uma profissional experiente nessa atividade, nesse ramo, qual é o caminho, qual é o conselho seu ou o caminho para se reduzir um pouco esse número de tragédias? Pergunta de grande responsabilidade, né? Eu aconselho sempre, primeiro ponto que a gente aborda, não achar que você atrás de um volante tem mais poder do que sem o volante. O carro, o veículo, ele realmente dá uma sensação de poder. Quanto maior a potência do veículo, maior essa sensação. Então, há de se ter cautela de que aquilo não é uma carcaça que vai te proteger de nada. Armadura. Não é uma armadura que Verdade. vai te proteger. Não é um escudo. Ele pode se transformar, muito ao contrário, numa arma, dependendo de como for usado. Então, tirar essa sensação de poder atrás do volante. Então, dirigindo um veículo atrás do volante, aí já é a questão de ter por consciência não errar. Não vou cometer nenhum erro, não posso cometer nenhum erro. Então, eu vou tentar fazer tudo o mais certo possível. É 120 a velocidade? É 120 a velocidade. Certo. De lá para menos. Existem passarelas nas rodovias? Bom, tem uma passarela. É 80 por hora debaixo da passarela, mas eu vou passar 60, porque eu tenho certeza que alguém vai atravessar debaixo da passarela. Então, sempre com essa consciência de não errar, de evitar o erro, porque acontecendo um acidente, havendo todo esse serviço de investigação que nós já comentamos, se a pessoa não errou, não foi ela que errou, ficou provado. Então ela tem mais possibilidade de se isentar aí de responsabilidades, tanto na área civil como penal. Certo. Agora, constatado um pequeno erro, já ela vai ficar no processo, ela vai responder, pequeno que seja o erro. Mas o importante é que não haja erro, não haja dor, não haja prejuízo, não é? Com certeza. Então, dirigir alcoolizado jamais, porque provado o erro é mais fácil de provar. Certo. Com o celular tem a mesma, infelizmente o celular é um problema recente, mas muito crítico nos dias de hoje. As pessoas realmente atendem o celular no volante, mandam mensagens no volante, então já tem que entrar no veículo. Não, eu não vou atender celular. Vai ficar lá atrás o celular, já não coloca nem na frente, coloca atrás. São pequenos detalhezinhos que dão grandes resultados na questão de evitar o acidente. Muito bem, doutora Regina, então vamos torcer por esses resultados. Com certeza, certo? Com certeza. Trabalhamos bastante para isso, certo. Lá na FABET, e depois como advogada, depois do acidente ocorrido, aí a gente também tenta amenizar o problema. Tá. Muito obrigado, então, doutora Regina. Desculpa, obrigada pela sua participação, pela orientação que você deu ao nosso público, a fim de que a gente consiga reduzir um pouco esse número, que é muito alto, o número de tragédias. Com certeza. Eu agradeço, me coloco à disposição sempre que for necessário. É uma área de bastante interesse da minha parte. Tudo que envolve vida é de bastante interesse, não é? Exatamente. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. E assim nós encerramos mais um programa Cenário, que hoje entrevistou a doutora Regina Ariza sobre os problemas de trânsito. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Até a próxima semana.